pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao mini curso de Arduino intermediário do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Bom, na aula de hoje eu separei para a gente, nossa aula 4, né? Separei uma aplicação com um display LCD, que no caso seria esse display aqui. O display de LCD, ou Liquid Crystal Display, ele é um dos dispositivos que a gente mais utiliza em projetos com Arduino quando a gente trata de exibir informações, mensagens, valor de sensores e interagir de uma forma visual com a gente, né, o usuário. Ele é muito popular por conta do baixo consumo de energia, a fácil integração com microcontroladores, como no caso do nosso Arduino Uno, e a capacidade que ele tem de mostrar diferentes tipos de dados utilizando o formato alfanumérico. As principais características do display LCD 16 por 2, que no caso é um display de 16 colunas por duas linhas. Aqui você pode ver no software do Wokui que tem outras variações disponíveis, assim como na vida real, mas aqui a gente vai utilizar esse 16 por 2, que é o mais comum. E esse display ele permite a exibição de até 32 caracteres simultâneos na tela. Ele funciona utilizando cristais líquidos, como é sugestivo pelo nome, né? Liquid Crystal Display. E que esses cristais líquidos eles mudam de cor quando uma corrente elétrica é aplicada, o que bloqueia ou permite a passagem da luz. E a maior parte desses displays, não só o 16 por 2, possui uma retroiluminação, o que facilita a leitura do texto em condições de pouca luz, por exemplo. Bom, falar um pouco das conexões importantes. Eles vêm em dois tipos de configuração, né? Assim como o display de 7 segmentos. O cátodo comum, onde os pinos são configurados para receber os valores lógicos que controlam a iluminação dos segmentos. No caso, o display vai estar apagado e a gente liga de acordo com o que a gente quer. E o ânodo comum, onde onde os segmentos são ligados a um ponto de tensão positiva, né? Comum. E os pinos são configurados para controlar a ativação individual dos segmentos. Então, eles estão todos ligados e você apaga aqueles que não farão parte do que você quer exibir, para poder exibir a sua informação. Bom, falar um pouco aqui dos pinos de conexão agora, que como vocês podem ver, nós temos 16 aqui. Primeiramente, aqui vou falar do RS, que ele é o registro de seleção. Ele define se os dados vão ser enviados, se os dados enviados vão ser comandos para controlar o display ou caracteres que serão exibidos. Aqui a gente tem também o enable, tem um Ezinho aqui, que ele é uma função habilitar, ou seja, ele vai ser ativado para recepção de dados no display. Aqui do D0 ao D7, a gente tem pinos de dados que são utilizados para enviar as informações em modo de 4 bits. No caso, a gente usa geralmente mais do D4 ao D7. E os pinos de alimentação e controle de contraste, como o A de ânodo, K de cátodo, aqui o VSS que é de alimentação, esse V0 é o terra e esse VDD é o terra e esse V0 é para controle de contraste. E bom, finalizando aqui, as principais vantagens de utilizar esse display, como eu já falei bastante, é que a possibilidade, né, de permitir para a gente a monitoração de dados e sensores variáveis diretamente nesse display. A questão da interatividade, que ele pode ser usado para criar muitas interfaces simples em projetos comuns, como menus, indicadores de status e mensagens de erro, por exemplo. E também a questão do baixo custo e alta disponibilidade, que você consegue encontrar essa, essa possibilidade de informação muito fácil no mercado. E ela é ideal para aplicações de prototipagem e produtos finais do seu projeto. E as aplicações mais comuns que a gente encontra esse display são projetos de automação doméstica, para mostrar temperaturas, níveis de umidade e enfim. Dispositivos portáteis, onde é necessário exibir uma informação do sistema ou do status do dispositivo.
E algumas interfaces de controle, como terminais para inserir dados ou alterar configurações em sistemas embarcados. Bom, passando agora para parte da nossa codificação. Bom, é muito importante a gente lembrar primeiro aqui que para a gente poder utilizar o display de LCD, a gente precisa importar a biblioteca responsável pelo controle das funções desse display. Aqui no caso do nosso software, o OCUI, ele vai permitir que a gente instale automaticamente, apenas pesquisando nessa aba aqui, Library Manager, só você pesquisar a função Liquid Crystal. Pronto, ele já está até instalado. Aí, se você quiser apagar, só vir aqui. Não tem muito segredo. No caso da ideia do Arduino, se você quiser utilizar de forma física, né, o seu Arduino, se você tiver na sua casa, você vem aqui na IDE, vai clicar aqui em Ferramentas, Gerenciar Bibliotecas e pesquisar a mesma coisa, Liquid Crystal. No caso é essa aqui, que é a necessária. Você procura pela versão mais recente e aperta em instalar. E pronto, já vai estar instalada a sua biblioteca. Bom, voltando aqui, é, já instalamos a biblioteca, certo? Aqui está nossa parte de codificação. Vamos dar um Enter aqui só para ficar mais espaçado. A primeira coisa que a gente faz quando a gente importa uma biblioteca, né, é incluir essa biblioteca no nosso código. Então vamos lá, hashtag include a biblioteca que nós acabamos de instalar, liquid crystal.h. Aí aqui a gente fecha o coisinho. Depois a gente vai inicializar o display. Como? A gente vai configurar os pinos que a gente vai utilizar no nosso código. Então, chamando aqui Liquid Crystal, LCD e os códigos, perdão, e os pinos que a gente vai utilizar. Que no caso aqui da aplicação vão ser o 12, o 11, o 5, o 4, o 3, botei mais uma vírgula, 3 e o 2. E fecha com ponto e vírgula. Pronto, aqui a gente já conseguiu definir os pinos que a gente vai utilizar. Passando aqui para a nossa função do void setup, a gente vai chamar a função lcdBegin para definir o tamanho do display, que nesse caso é o display de 16 por 2. Se for outro de outro tamanho, é só você colocar aqui 16 por 2, parecido com o no monitor serial, né? E vai imprimir logo quando o display inicializar lcd.print, que é essa função. Logo quando ele inicializar, ele vai dizer pra gente o quê? String, né? Curso. Arduino. Beleza. LCD define o tamanho do display e LCD print no void setup é a primeira informação que ele exibe ao ser ligado. Passando agora para o void loop. A gente vai iniciar com essa função que se chama lcd.setCurso. E o que ela faz? Essa função ela move o cursor pelo display. No caso aqui da nossa aplicação, a gente vai mover ela para a primeira posição da segunda linha. E aí depois que a gente moveu, aqui tem um LCD, né? Esse S aqui é minúsculo, perdão. Depois que a gente moveu o nosso cursor, a gente vai, por enquanto ele está exibindo o curso Arduino, aqui nessa linha. Depois ele vai exibir na linha de baixo o quê? Ele vai exibir LCD print, o mesmo lá de cima. Vai exibir, por exemplo, a frase que você quiser, né? No caso aqui vai ser LCD em ação
botar em minúsculo, ação, ação, fecha com ponto e vírgula, e a gente vai dar um delay para essa informação ficar sendo exibida na tela. No caso aqui vai ser de 1 segundo, ou 1000 milissegundos. Ok, pronto. Então ele está exibindo aqui o curso Arduino na primeira linha e o LCD em ação na segunda linha. Depois disso a gente vai querer fazer o quê? Limpar o nosso display, né, para ele poder exibir novas informações. Então a gente vai colocar aqui essa função, que é a lcd.clear, aberto mesmo, e vai mover novamente o nosso cursor para a primeira linha agora, que ele vai escrever agora na primeira linha, na primeira coluna. Então vai ser 0, 0, como se fosse uma matriz, né? A identificação de onde você quer colocar o seu cursor. E agora vai imprimir outra mensagem. lcd_print Arduino Rocks. Para quem não sabe, a expressão rocks em inglês significa detona ou muito legal. Só para a gente manter aqui dentro do que ele pode exibir. Fecha com ponto e vírgula, dá um delay para ele ficar exibindo essa última frase no display. E por fim, LCD clear para poder repetir o ciclo. Clear. Bom, então passando aqui novamente. A primeira mensagem é exibida aqui pelo LCD print logo após a inicialização do display. A função loop ela vai alternar as mensagens na tela, criando um efeito de troca entre as frases, né? A função LCD set cursor vai posicionar o texto em qualquer lugar do display. E com LCD Clear a gente apaga o display antes de utilizar, evitando a sobreposição dos textos, né? Porque pode acontecer de você esquecer de colocar um clear e aí o loop fazer a sua informação ser exibida ao mesmo tempo. No caso, várias informações, né? Bom, agora a gente passa aqui para nossa montagem. Acho que aqui eu não preciso colocar nenhum comentário, né? Até porque não tem uma coisa muito difícil de se entender, eu acredito. Aqui essas funções são bem autoexplicativas, print de escrever, né? O delay vocês já conhecem, o clear, enfim. Então vamos passar aqui para a nossa montagem. Aí dei um tempozinho aqui pro corte só para eu pegar aqui a montagem, que eu vou começar aqui. Ah, bom, vamos recomeçar aqui para montagem. 3, 2, 1 e. Começando aqui, a gente já tem o nosso display aqui, né? E na sua casa é bom que você tenha uma protoboard, porque a aplicação que eu separei era com um potenciômetro. Só que aqui eu fui testar antes, né? E eu vi que vocês vão ver no decorrer da montagem que o potenciômetro não vai fazer a função que eu queria que ele fizesse. Mas na vida real ele vai fazer, que seria de controlar o contraste do nosso display. Mas aqui eu vou botar só para você saber como conectar. Então no caso aqui já tem o display, né? Vamos pegar aqui uma protoboard pequena. Opa, beleza. O nosso potenciômetro variável. Conectar aqui como se fosse o potenciômetro aí na sua casa. Ok, então vamos começar as conexões. Bom, o VSS ele é o Terra do LCD. Perdão, eu acabei me confundindo no começo. O VSS é o Terra e o VDD que é a alimentação. Eu falei ao contrário. Mas aqui o VDS é o Terra. O VSS. Então a gente já pode conectar ele aqui diretamente no Terra do nosso Arduino.
Tem um aqui em cima, vou botar logo aqui. O VDD é a alimentação do display. Então a gente conecta no 5 volts. É bom que esse software ele já dá uma dica pra gente de onde é a conexão. O V0, que é o pino 3, ele vai controlar o contraste do display. Então, na nossa aplicação aqui, a gente vai controlar a partir do potenciômetro, colocando aqui no terminal central, potenciômetro. E aí, aqui o nosso GND do potenciômetro vai no terra, né? Terra. Acho que aqui é melhor colocar diretamente no potenciômetro, né? Na sua casa você pode conectar na trilha. Aqui eu vou botar direto no potenciômetro, só para ficar melhor. GND, colocar aqui embaixo. E o VCC no 5 volts também. Aqui eu vou mudar a cor, só para ficar parecido, para entender que aqui é uma conexão de alimentação. E eu vou botar aqui em azul, que é do potenciômetro. Ok. Agora o pino 4, que é esse RS, o Register Select, ou seletor de registro, ele vai definir se os dados enviados vão ser instruções ou dados de texto. Como a gente definiu o pino 12 para ser a conexão com o RS, então a gente conecta aqui, pino 12. O RW, ele é o Read Write, ou seja, ele vai controlar se o display vai estar em modo leitura ou modo de escrita. Então a gente vai conectar esse pino diretamente ao GND para manter ele no modo de escrita, que é o mais comum. Então a gente conecta o RW no GND. Vou colocar nesse aqui de cima, GND. O pino 6, que é o Enable, ele é o pino de ativação, que vai permitir o envio de dados para o display. Então a gente vai conectar ele ao pino 11 do Arduino, que foi o que a gente definiu ali no código. Pino 11. Aproximar, acho que fica melhor para vocês verem. Ó, VSS terra, VDD alimentação, V0 contraste no potenciômetro, RS register selector no pino 12, o RW aterrado, que é o modo de escrita, que a gente definiu, o enable, que permite ativação no pino 11, também do código. Agora a gente vai utilizar aqui os pinos D4 e D7 para enviar as informações. E a gente vai conectar aqui nos pinos que a gente definiu, que são 5, 4, 3 e 2. Então, D4 no pino 5, D5 no pino 4, D6 no pino 3. Vou mudar esse aqui porque ficou por cima. E D7 no pino 2. Pá, beleza. Vou mudar a cor aqui, vou botar esse amarelo aqui, que são os pinos de conexão com informações. Aqui o ânodo vai controlar a luz de fundo, que é a iluminação do display. Então a gente vai conectar ele ao 5 volts para ligar essa luz de fundo. Deixa eu fazer uma curva aqui. 5 volts. E por fim o K, que é o cátodo, é, que ele alterna para a luz de fundo. Então a gente vai conectar ele no GND diretamente. Vou botar nesse aqui embaixo, que já está cheio ali. GND. Vou botar aqui em preto. E esse aqui vou botar. Opa, botei ao contrário. Preto e vermelho. Beleza. Bom, tá pronta a nossa montagem e agora a gente vai testar.
Opa, aqui tem um erro aqui. Botei uma vírgula sem querer. Bora ver se tem algum outro erro. Opa, ó, cuidado com a escrita, pessoal. Eu digito meio errado aqui e aí acaba que às vezes tem esses erros de código mesmo, mas é de escrita. Pronto, ó. No caso aqui, se a gente tivesse com o potenciômetro funcional do jeito que a gente quer, a gente poderia controlar o contraste aqui do display. Aí ele ficaria mais claro e mais escuro. E é basicamente isso. Como vocês podem ver aqui, está funcionando com as mensagens que a gente quer exibir. Então, se eu quisesse exibir, por exemplo, outra mensagem, vamos testar aqui. Depois aqui do clear, eu vou botar o meu display no lcd.set curso. No caso aqui, ele está funcionando da seguinte forma. Vamos colocar aqui, por exemplo, mover para o 0, 1 de novo. E ele vai imprimir uma outra frase. LCD print, não sei. Meu nome, Leonardo. Ponto e vírgula. E aí vai dar o delay para poder exibir essa informação por um tempo. Vou botar 2 segundos. E depois eu vou limpar o display. lcd.clear. Vamos compilar e rodar o nosso código. Ó, vocês perceberam que a primeira informação que ele exibe é curso Arduino. Ó, na primeira linha. E depois não repete mais, porque a gente definiu aqui no void setup. Se a gente tivesse definido no void loop, ele ia iniciar zerado depois que ele ia começar a exibir as informações. Deixar rodando aqui. Bom, e por fim, para finalizar a aula, né, a importância do display de LCD em projetos de Arduino está na sua capacidade de fornecer de uma forma clara e intuitiva a comunicação entre o sistema e o usuário, né? E isso é fundamental em algumas situações onde o LED ou os sinais sonoros, que foi o que a gente já estudou, não são suficientes para transmitir informações detalhadas. Porque aqui você pode escrever o que você quiser, ou o que o sistema quiser mandar, dentro das limitações, claro, de 32 caracteres, o que você quiser receber. Então tem N possibilidades de informação para ser escrita no display. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe na caixa de texto e até a próxima. Valeu, tchau!